Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos assistir o depoimento do nosso irmão venezuelano, nosso irmão em Cristo, Gabriel. E hoje ele vem partilhar com a gente a sua alegria. Também você vai saber nesse vídeo por que os Estados Unidos teve como alvo principal o mausoléu onde estava o corpo de Hugo Chávez. Você vai entender a razão disso. É tremendo esse testemunho, você precisa assistir até o final. Mas eu quero te pedir que você deixe o seu like e que você se inscreva no canal, amém? Para que assim a gente possa estar sempre juntos, ok? Se você quiser assistir o depoimento completo, está lá no canal do pastor Antônio Júnior. Vamos assistir juntos? O que você acha assim que prejudicou ou que avivou a fé das pessoas? Porque nós aqui temos uma visão, nós brasileiros, né, de que a igreja está orando, a igreja está acreditando que vai ser liberta dessa opressão. E fala um pouco pra gente aí. Olha, o primeiro que significou aos 9 anos é que minha juventude foi roubada, né? A juventude minha e de milhões de venezuelanos, estamos falando de mais de 10 milhões de venezuelanos que tiveram que sair fugindo. É a maior crise de refugiados do mundo, maior que a crise de Síria, maior que a crise de Ucrânia. E eles têm guerra, e a gente não tinha guerra, mas tinha um sistema ideológico errado. E tudo que representou para os venezuelanos esse novo governo, quando eu tinha 9 anos, e foi instalando pouco a pouco uma estrutura nos aires. Porque para você poder enganar um país do jeito que foi enganado, você não precisa armas espirituais. Porque a Venezuela era um país próspero, pastor. Venezuela tinha a maior riqueza de Latinoamérica. A Venezuela tinha o maior produto interno bruto de Latinoamérica. Venezuela tinha um país com o maior salário mínimo de Latinoamérica. E como você consegue estragar um país dessa maneira? Primeiro tem a primeira arma é a espiritual. A segunda arma, essa te leva a uma arma ideológica, e a terceira arma foi a educação. E depois todo foi caindo. Mas o primeiro que fizeram lá na Venezuela foi invadida de um jeito por uma religião que foi a religião cubana. Chávez, o ex-presidente Chávez, quando chegou ao poder, ele tinha um encantamento pelo Fidel Castro e pela Cuba. E lá na Cuba tem a santeria cubana, que é muito forte. Então, o primeiro que eles fizeram ao chegar à Venezuela, no ano de 1999, foi começar a fazer bruxeria, feitiçaria, santeria, que é a religião cubana. E tem histórias que falam que, por exemplo, eles pegavam um avião ao redor da Venezuela, fazendo rituais satânicos e entregando a Venezuela a potestades satânicas. Eles, por exemplo, tiraram os ossos do libertador Simão Bolívar e ali fizeram bruxeria em frente de todo mundo, na televisão aberta fizeram isso. Nos palácios de governo, você vê os políticos deles, todos têm ali a pulseirinha típica, né? Que eles são santeiros, bruxos. Então, o primeiro que aconteceu na Venezuela foi entregar nosso país a potestades satânicas de bruxeria e santeria. Isso deu permissão legal para que nosso país fosse destruído, porque a bruxeria, a santeria traz pobreza, traz miséria. Então, o primeiro que fizeram as autoridades foi entregar nosso país a essas entidades satânicas de bruxeria. E depois ali começou todo o demais. Então, por isso falamos que é uma luta espiritual. Começou a perseguição nas igrejas, perseguição aos pastores. Agora os pastores já não podiam falar livres. Tinha espiões nas igrejas. Se o pastor falava, orava, era perseguido. Tem, por exemplo, na Venezuela um plano que se chama o Plano Bom Pastor. E eles falam, as igrejas têm que se cadastrar e todas as igrejas cadastradas vão receber equipamentos de som, equipamentos de ar-condicionado. Mas qual é o objetivo verdadeiro disso? Era controlar todas as igrejas, saber o nome de todas as igrejas. E eu não sei se você viu ali na rede, na TV, que saía Maduro sendo apoiado pelos pastores. Você alguma vez escutou aqui? Sim. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, né? Será que o Maduro se converteu ou não? Porque agora... Em realidade, todos esses pastores, a maioria, eram pastores que estavam sendo chantageados, pressionados, porque sabiam qual era a sua igreja, onde moram, quem é sua família. E se você não vem aqui a levantar a mão de Maduro, meu amigo, você vai sofrer as consequências, né? Então, foi o jeito de quê? De que o povo cristão mais humilde, das igrejas mais humildes, falassem: os pastores estão com Maduro, então já não oramos em contra de Maduro, porque Maduro é uma armadilha muito forte. Porque por um lado você entrega a Venezuela a bruxeria, a santeria, e por outro lado você controla a igreja para que a igreja não ore em contra de você. Então é maquiavélico o assunto, e ninguém sabe disso, né? Não é que os pastores apoiem Maduro, não, é que os pastores estão sendo chantageados. Nós temos familiares, pastores na Venezuela, e eu não posso falar com eles nesse momento. Estão isolados, controlados, as linhas telefônicas estão intervenidas. É uma coisa demoníaca, pastor.
É assim. E começaram com um culto à personalidade de Chávez. É muito forte porque esses regimes socialistas se mantêm com um culto à personalidade. E lembro que na Venezuela, por exemplo, falavam o Chávez nosso que estás nos céus. Olha. Nas escolas, para as crianças, colocavam em muitas escolas: fecha os olhos, pede um pirulito para Deus, abre os olhos, está? Não. Agora fecha os olhos, pede um pirulito para Chávez. E o pirulito aparecia ali. Então falavam Chávez, o segundo Jesus Cristo, nas casas, pastor, de muitos venezuelanos humildes, altares para Chávez. E sabe qual foi uma das coisas que eu fiquei mais maravilhado com o ataque que aconteceu dos Estados Unidos? Você sabe onde caíram as bombas? Um dos lugares onde caíram as bombas? Onde caíram? Caíram no lugar onde estava o altar do corpo de Chávez. Lá na Venezuela, em um monte, num lugar alto, pastor, tinha o altar da montanha, o lugar onde estavam os ossos e o corpo de Chávez, onde faziam culto e bruxeria. E hoje o governo dos Estados Unidos mandou um míssil e esse lugar foi destruído, pastor. Glória a Deus. Aleluia. E